A presente pesquisa trata da caracterização do ruído de tráfego automotor em espaços públicos na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, Brasil, cujos autores são Grace Kelly Gaborro Paneto e professora Cristina Engel de Álvares, da Universidade Federal do Espírito Santo, e também o professor Paulo Henrique Trombeta Zanin, da Universidade Federal do Paraná. Tratar de ruído urbano é abranger o contexto da poluição ambiental. Como agente poluente, o ruído, de forma geral, é invisível e não gera resíduos. Por isso, é o menos lembrado e menos percebido pela população. Apesar disso, em alguns casos ele gera incômodos e prejuízos à saúde sobre diferentes formas, tais como alterações nas funções cardiovascular e respiratória e até mesmo perda de audição. Estudos indicam que o ruído de tráfego de veículos é o tipo que causa maior incômodo, seja por moradores de uma região, seja por transeuntes. Nessa seara, esse tipo de ruído se caracteriza como ininterrupto e, considerando o aumento da frota de veículos de certa localidade, acaba por agravar a emissão do ruído. Por sua vez, a propagação desse ruído é influenciada pela configuração urbana, podendo até mesmo ser potencializado conforme as condicionantes ambientais. Para estudos de propagação sonora, considera-se a existência de 3 fatores: a existência de uma fonte sonora, de um meio de transmissão e de um receptor para o som. Alguns autores classificam as fontes sonoras como pontuais ou lineares, ou seja, na fonte pontual, a energia sonora é representada como um ponto e é propagada igualmente para todos os pontos à mesma distância. Já a fonte linear é representada como um eixo, sendo a energia propagada também igualmente, porém através desse eixo. Quanto aos meios de transmissão, pode ser influenciado por fatores tais como o clima, topografia, barreiras construídas e até mesmo a vegetação. Sendo o ruído captado por diversos receptores, devem ser consideradas as características subjetivas da população. No caso da presente pesquisa, estão sendo consideradas como fontes os próprios automóveis, o meio de transmissão é o ar e os receptores são os usuários dos espaços públicos. Por não haver uma norma brasileira que estabeleça especificamente níveis de ruído confortáveis ou aceitáveis para áreas públicas de convívio, foi considerada a norma NBR 10.151 de 2000 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que designa com procedimentos de avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. E estabelece níveis de critérios de avaliação para ambientes externos, o chamado NCA, indicados na tabela. Para as áreas públicas pesquisadas, foi adotado o nível de área mista, com vocação recreacional, cujo NCA diurno é de 65 decibéis. A metodologia de pesquisa foi iniciada com a delimitação das áreas de estudo através da adoção de critérios para a eleição dos espaços a serem avaliados, no contexto da cidade com sua porção insular e continental. Para tanto, se faz interessante ilustrar o plano diretor urbano da cidade, no qual é indicada a área que atende a tais critérios. Os critérios são: pertencer à porção continental de Vitória, estar próximo ou em área definida como zona de ocupação controlada, sendo essa zona composta por áreas de uso misto, ou seja, residencial e não residencial, e com infraestrutura completa de saneamento básico, redes de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Ser também um local de uso público com espaços livres, preferencialmente destinados a praças, parques e áreas verdes, conforme artigo 189, parágrafo 4º da Lei 6.705 de 2006, que também é o Plano Diretor Urbano. Além disso, deve possuir área superior a 200 metros quadrados e estar distante aproximadamente 250 metros de vias coletoras ou arteriais de fluxo automobilístico. Por fim,
chega-se à definição de 10 áreas públicas de análise, sendo 4 delas praças e 6 parques públicos com zonas de proteção ambiental e seus arredores. Das 10 áreas analisadas, serão ilustradas 3 para exemplificação. Trata-se de Parque da Orla Costeira e 2 praças urbanas. A segunda etapa da metodologia foi o levantamento dos dados dos níveis de emissão do ruído, realizado pela categorização e contagem dos veículos por 15 minutos em cada via, no horário entre 17h30 e 19 horas, dados esses que foram extrapolados por 1 hora. Além disso, foi observada a velocidade máxima permitida em cada via. Em seguida, foram registradas as informações das condicionantes ambientais, ou seja, o período do ano de coleta dos dados, que foi entre junho e agosto, e o período do dia de coleta, que por ocorrer antes das 19 horas, se enquadra em período diurno, de acordo com a NBR 10.151. Soma-se a isso os dados climáticos do período de coleta. A etapa subsequente foi a realização das simulações da emissão e propagação do ruído de tráfego nas áreas de análise, através do software Predictor versão 8.11, cujos dados de entrada principais são a velocidade máxima da via, o fluxo veicular por categoria e a utilização da norma de referência, no caso a ISO 9313 1/2 Road. Após as simulações, se fez necessário um procedimento executado com sonômetro de precisão 1,5 decibel, devidamente calibrado e seguindo orientações da norma técnica 10.151. Os resultados obtidos nas 3 áreas selecionadas seguem ilustrados a seguir. As simulações proporcionaram a geração de imagens que delimitam os níveis sonoros propagados em faixas de decibel. Observa-se que, por exemplo, na área 1 da orla, os níveis de ruído da via configuram-se na faixa de 75 a 80 decibéis. Já na área 3, de praça, os níveis integram a faixa de 65 a 70 decibéis, como se observa nas imagens. O mesmo ocorre na área 9. O nível máximo da via chega a 70 decibéis e o ruído vai sendo dissipado progressivamente pelo espaço livre da praça até encontrar as barreiras construídas dos edifícios. A tabela ilustrada condensa os resultados dos níveis de ruído a que o usuário das áreas públicas tem sido exposto. Comparando-se os dados obtidos das simulações com os dados de norma, observa-se que metade dos pontos analisados possuem nível de emissão sonora acima do aceitável. Considerando ainda que tais áreas são utilizadas para recreação e atividades esportivas, logo a população frequenta tais áreas com certa regularidade, o impacto em sua saúde pode ser questionado, o que, somado ao aumento da frota veicular na capital, torna este resultado ainda mais preocupante. Os autores agradecem o apoio da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e da Rede Urbaner, apoiado pelo CITEC, Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para el Desarrollo.